Olá, que bom ter você aqui. Hoje a gente vai mergulhar numa das ferramentas de comunicação mais poderosas que existem. E olha, não só para vendas, mas para a vida. Vamos desvendar a tal da regra de três e entender direitinho como usar isso para construir uma mensagem que realmente conecta e convence. Ok, vamos começar com uma verdade que dói um pouco, mas é super necessária. Pensa só. Seu cliente não presta atenção em tudo que você fala. Simples assim. A gente vive num mundo bombardeado de informação, né? E a atenção virou o bem mais precioso. O cérebro de quem está comprando simplesmente não dá conta de processar cada detalhe, cada coisinha que a gente fala. Sacar isso, de verdade, já é o primeiro passo para virar o jogo. Beleza, então como é que funciona essa mente na hora de decidir uma compra? Imagina que o nosso cérebro é tipo um segurança de balada super rigoroso. Ele fica na porta filtrando tudo. Ele não quer perder tempo, então ele procura por padrões, por atalhos, por clareza. Ele não tá a fim de ler um manual de instruções gigantes, sabe? O que ele quer é uma resposta simples, clara e direta para poder tomar uma decisão e seguir em frente. E aí vem a pergunta que vale ouro, né? Se encher a pessoa de informação não adianta nada, então qual é o número mágico? Quantos argumentos a gente precisa para passar por aquele segurança, que é o cérebro, e chegar aonde a decisão acontece? A resposta, olha, é de uma simplicidade que chega a ser genial. 3. É isso. Apenas 3. Não são 2, não são 5, nem 10. O número que faz a mágica acontecer é o 3. E eu sei, parece até bobo de tão simples, né? Mas pode acreditar. Tem uma baita explicação psicológica por trás do poder que esse número tem na nossa cabeça na hora de decidir qualquer coisa. Então vamos lá. Vamos entender por que esse número 3 é tão persuasivo. Já reparou? Os três porquinhos, Vinve e Venci. O 3 está em todo lugar, desde historinha de criança até nos discursos mais famosos da história. É porque ele cria um padrão, um ritmo. E o nosso cérebro, cara, ele adora isso, acha satisfatório, acha completo. É o número mínimo de coisas que a gente precisa para reconhecer um padrão, e isso é a chave de tudo. Olha que legal essa ideia do equilíbrio. Pensa numa balança mesmo. Se você coloca só um ou dois argumentos de um lado, parece fraco, né? Fica meio capenga, parece que falta alguma coisa. Agora, se você joga 4, 5, 6 argumentos, a balança pesa para o outro lado. A pessoa fica confusa, sobrecarregada com tanto detalhe, a decisão vira um monstro e a chance dela simplesmente desistir é enorme. O 3 é o equilíbrio perfeito. E é por causa desse equilíbrio que o nosso cérebro tem essas três percepções aí. Quando ele ouve 3 pontos, ele pensa, ok, é o suficiente, a informação está completa. Aí ele sente segurança, tipo, beleza, tenho base o bastante para tomar uma decisão. E o resultado disso tudo, ele acha convincente. O padrão foi criado, a lógica parece que fechou direitinho, simples assim. Ok, entendemos a psicologia por trás disso. Agora, como é que a gente pega essa teoria toda e transforma numa ferramenta de verdade, prática e poderosa para vendas? Porque não adianta ser só uma ideia interessante, né? Tem que ser algo que a gente consiga aplicar, tipo hoje, para melhorar a nossa comunicação. E aqui está o pulo do gato. A regra de 3 é, na verdade, um framework. Pensa nela como um molde. É uma forma de organizar o que você vai falar para que se encaixe, como uma luva no jeito que a mente do cliente funciona. É quase como projetar a sua mensagem para o cérebro de quem está ouvindo, em vez de só cuspir uma lista de características do seu produto. E como a gente usa esse molde na prática? Bom, tem alguns jeitos bem diretos. A gente pode, por exemplo, focar em 3 benefícios super claros. Ou então apresentar 3 razões lógicas para a pessoa comprar. Ou, se for algo mais complexo, quebrar o processo em 3 passos. Bem simples, fáceis de entender. Beleza. Apresentar 3 pontos lógicos é ótimo, funciona. Mas não é aí que está o ouro. A parte mais importante vem agora. A mágica de verdade, aquela que transforma a conversa, acontece quando a gente usa essa mesma estrutura de 3 pontos para criar uma conexão emocional. Olha essa frase, preste atenção nela, porque ela é o segredo de tudo. Ative a emoção primeiro e permita que a lógica simplesmente confirme a compra. É isso. No fundo, a gente decide com a emoção e só depois usa a lógica para justificar para nós mesmos o que a gente já decidiu. Então o nosso trabalho não é convencer a parte racional primeiro. É tocar a emoção e deixar que a razão só venha depois para carimbar e dizer, faz sentido. Tá, legal. Entendi. Mas como? Como a gente faz isso na prática? Como é que se pega a regra de 3 e coloca emoção dentro dela para criar essa conexão de verdade com quem está do outro lado? Vamos pegar um exemplo bem real, para a coisa ficar clara. Imagina a venda de uma cota de resort tipo as da Gavi Resorts. Em vez de falar de metros quadrados ou número de piscinas, esquece isso. Foca na emoção. Pensa assim, ó. Ponto 1.
a segurança, a paz de espírito de ter um lugar seu, garantido para criar memórias inesquecíveis com a sua família. Sente isso? Ponto 2. A exclusividade. O sentimento de pertencer a algo especial, um clube seleto, de ter um status. E ponto 3. A facilidade. O alívio de saber que as suas férias vão ser perfeitas, sem nenhum estresse, sem ter que pensar em nada. Viu a diferença? O objetivo é esse, é fazer a pessoa sentir o benefício antes mesmo dela começar a pensar nos detalhes, na parte chata, na logística. Ela primeiro precisa se imaginar lá, sentindo aquela paz, aquele orgulho, aquela tranquilidade. Porque quando a emoção prepara o terreno, a lógica não chega para duvidar, ela chega para concordar. Bom, a gente está chegando no final e é hora de amarrar tudo isso. O mais importante de sacar é que a regra de 3 não é um truquezinho de venda, sabe? É um jeito de se comunicar que é mais claro, mais direto e que está totalmente alinhado com o jeito que a gente funciona como ser humano. Então, para a gente não esquecer, primeiro, o cérebro do cliente é um filtro. Lembre sempre disso. Para passar por ele, use a simplicidade e o poder do número 3. Segundo, organize sua mensagem nesses 3 pontos. Podem ser 3 benefícios, 3 razões, 3 passos, o que for. E terceiro, que é o mais crucial de tudo, use esses 3 pontos para despertar a emoção. A conexão emocional vem sempre primeiro. A lógica vem depois. E para fechar, vou deixar um desafio. Pensa agora aí no seu produto, no seu serviço, na sua ideia mais importante. Se você tivesse que defender essa ideia usando apenas 3 pontos, 3 pontos que sejam emocionantes e convincentes, quais seriam eles? Para um pouquinho e pensa nisso, porque ter essa resposta na ponta da língua, isso pode mudar completamente o jogo para você.